E aí, já se inscreveu? Não? Então inscreva-se e receba uma notificação a cada novo vídeo. Deus abençoe! Geralmente as pessoas quando chegam na igreja, chegam com a vida destruída. E minha orientação é sempre muito objetiva, muito básica. A casa caiu. Ok? A casa caiu. Agora, já que a casa caiu, você não vai deixar ela no chão. Só que também não vai levantá-la, reconstruí-la em cima do mesmo alicerce. Porque se você reconstruir em cima do mesmo alicerce, ela só vai suportar até a próxima tempestade. Na próxima tempestade, se prepara que ela cai de novo. Então, nós precisamos reconstruir em cima de um novo alicerce. E esse alicerce é um alicerce espiritual. Toda essa disciplina que nós convidamos vocês para estar, é uma disciplina que deveria fazer parte da vida de todos, naturalmente. Naturalmente. Nós deveríamos todos os dias ter períodos de orações, todos os dias deveríamos separar ali no decorrer do dia, períodos que nós parássemos só para falar com Deus, orar a Deus, porque quando nós falamos orar a Deus, nós estamos falando de visão, direção, sabedoria, discernimento. Nós estamos falando de ter uma mente ungida. Nós estamos falando de ter olhos ungidos, porque se os seus olhos forem maus, ou a sua maneira de ver as coisas forem ruins, a Bíblia diz que toda a sua vida será tenebrosa. Nós falamos de ter ouvidos ungidos, porque ouvidos ungidos ouve a Deus, ouve a palavra, entende a palavra. Nós falamos de ter uma boca ungida, nós falamos de ter um coração ungido, que é um coração sensível à voz de Deus, que tem prazer em fazer aquilo que Deus direciona. Então, nós estamos falando de orar por orar. Nós estamos falando de acertar. A vida tem um alvo. E o problema é que muito poucas pessoas acertam esse alvo. Pecado chama errar o alvo. É o significado da palavra pecado. Errar o alvo. E quanto mais nos disciplinamos nesse treinamento, porque os nossos sentidos são exercitados, então mais próximos ao alvo estaremos. E quando falamos de mais próximos ao alvo, estamos falando de vida abundante, estamos falando de paz, estamos falando de prosperidade, estamos falando de saúde, estamos falando de alegria, estamos falando de ser cheios do Espírito Santo. Você vê, enquanto as pessoas estavam aí alimentando a sua carne, nós que estivemos na igreja, nós tivemos dias incríveis. Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo no domingo? Quantas pessoas foram batizadas no Espírito Santo na segunda? Segunda nós tivemos uma reunião extraordinária e depois eu tive uma reunião poderosa com os meus obreiros após a reunião, que foi uma coisa estrondosa.
que não tem, que aconteceu realmente sobrenatural. Então, coisas que realmente satisfaz. Quantas pessoas agora, pós-carnaval, pós-feriado, estão angustiadas, aflitas, depressivas, vazias, sem direção, endividadas, né? Com plantear a carne nunca se satisfaz. Quanto mais você alimenta ela, mais ela quer, e ela nunca se satisfaz, até destruir a vida da pessoa. Provérbios 4:18 diz assim: a vereda do justo é como a luz da alvorada. O caminho do justo é como a luz do dia, é como o amanhecer. Diga comigo, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Olha que coisa linda. O caminho do justo é como a luz da alvorada, é como o amanhecer, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Quem estava aqui na igreja o dia que eu apaguei as luzes da igreja? O que significa trevas? Ausência da luz. Ausência da luz. Quando uma pessoa está em trevas, parece que é simplesmente aquilo que nós ouvimos, né? A pessoa está em trevas. Não, está. Se eu apagar as luzes, nada mais é do que trevas, é ausência da luz. Nós acendemos a luz, ou podemos ir acendendo as luzes aos poucos. Isso representa, conforme a pessoa, a caminhada, né? A vereda, o caminho do justo. Porque nós estamos numa caminhada de aperfeiçoamento, de crescimento, de evolução. E nós caminhamos cada dia mais na direção de Deus. O Senhor diz: achegai-vos a mim, que eu me achegarei a vós. Então você se achega e Deus se achega, até realmente sermos um só com Deus. Então, a vereda do justo é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Mas o caminho dos ímpios é como densas trevas. Diga comigo, nem sequer sabem em que tropeçam. Nem sabem. Pode prestar atenção que a pessoa, quando ela está caminhando em trevas, ela tropeça. Ela não sabe aonde tropeçou. Ela não sabe em que ela tropeçou. Ela não enxerga nada. Você consegue entender quando eu digo isso ou não? Sim ou não? Por exemplo, uma pessoa que ele já tem uma revelação maior, um entendimento, se eu tropeçar, eu já tenho discernimento de onde eu tropecei. Eu já sei no que eu tropecei. Geralmente, o ímpio vive tropeçando e não sabe no que ele tropeçou. Ele vive caindo e não sabe por que vive caindo. E acha que é normal. Acha que é natural. Isso é realmente... Eu penso, às vezes, pessoal, a gente corre o risco de ser mal interpretado pelos ensinamentos, e muitas vezes com a força que a gente traz a mensagem, é porque quem estava aqui segunda-feira, se você não estava, escuta o culto de segunda-feira, entra no YouTube depois e ouça o culto de segunda-feira, porque tudo isso aqui só tem sentido, né, quando nós falamos de dor, de sofrimento, de humilhações, de fracasso, de destruições. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos porque nós conhecemos, porque nós passamos por lá, porque nós sentimos a dor das mais diversas formas.
Então, a partir do momento que nós encontramos o caminho, saímos de lá, que Deus vem mudando, transformando completamente, não tem sentido se você não resgatar outras pessoas, trazer outras pessoas que estão passando pelas mesmas situações. E o problema é que muitas pessoas, infelizmente, acabam se tornando pessoas como a Bíblia ensina, pessoas lentas para aprender. Esse é o problema, lentos para aprender. E essa lentidão no aprender é que vai complicando a vida de muitos. Porque quando você está na luz, quando você realmente está na luz e anda na luz, você vê claramente as coisas. Você tem discernimento de tudo. Se eu apagar as luzes dessa igreja inteira agora e mandar vocês se levantarem e sair andando, vocês vão caminhar com dificuldade, uns vão tatear, outros vão tropeçar no pé do banco, vão trombar um com o outro. Por quê? Porque não há luz, então vocês não enxergam. Quando nós acendemos a luz, se eu mandar você se levantar agora e sair andando, você vai passar pelo corredor normalmente, com tranquilidade, você vai encontrar qualquer um dos corredores da igreja, qualquer uma das portas de saída da igreja, porque você está na luz. Espiritualmente é a mesma coisa. Quanto mais estamos na luz, mais enxergamos. Quanto mais estamos na luz, mais clareza nós temos, mais discernimento temos, mais entendimento temos. Quanto mais estamos e andamos na luz, mais claro se torna os nossos caminhos. Amém? Por isso que nós temos que buscar isso. Então nós temos discernimento para tudo e todas as coisas. Nós temos clareza para tudo e todas as coisas. Nós sabemos como lutar, nós sabemos. Então, quando eu comecei a mensagem dizendo o seguinte: a promessa de Deus para nós, elas são extraordinárias. E eu vou dizer o porquê que Deus, mesmo fazendo promessas extraordinárias a muitos, Ele não consegue cumprir essa promessa. Ele não consegue materializar essa promessa, justamente pela posição que muitos permanecem. Porque se Deus abençoar aonde está, o que vai acontecer? Vai ser um pouco do mais. Você vai seguir na mesma direção, você vai fazer as mesmas coisas, você vai ter o mesmo nível de comprometimento, e automaticamente vai acontecer, vai virar aquele ciclo vicioso, né? Deus te abençoa, o diabo te toma. Deus te abençoa, o diabo te toma. Deus te abençoa, o diabo te rouba. Deus te abençoa, você perde. Deus te abençoa, você... E Deus não quer isso. Então, quanto mais rápido nós entendemos, quanto mais eu subir, quanto mais você subir, maior tem que ser o seu alicerce. Mais estruturado você terá que estar. Porque senão, você sobe e desmorona. Você vai subir muito alto e quando chegar lá na frente, você cai. Porque se a vida não estiver alicerçada, realmente, à luz da palavra, se você não for uma pessoa de oração, se você não for uma pessoa que resolve os seus problemas à base de oração, quando nós somos sou eu com a minha fé. É igual a história do pão nosso de cada dia, né? Então, quando nós falamos do pão nosso de cada dia, nos dai hoje, cada um tem uma medida de pão nosso. Quem é solteiro, por favor? Quem é solteiro? Vocês são uma medida do pão nosso. Uma medida de pão nosso. Quem é casado, por favor, não tem filhos. Não tem filhos. Vocês são uma medida de pão nosso. Quem é casado e tem 1, 2, 3 filhos, levanta as mãos, por favor. É outra medida de pão nosso. Completamente diferente. Quem é empresário, por favor, levanta a mão. Quem tem 5 funcionários, levanta a mão, por favor. 5, isso. Quem tem mais de 10 funcionários, levanta a mão, por favor. É outra medida de pão nosso. Quem tem mais de 50 funcionários, por favor, levanta a mão. É outra medida de pão nosso. Cada uma medida. Agora vamos para a fé. Se sou eu, simplesmente, a minha fé é uma, sou eu comigo mesmo. Eu respondo por mim.
Mas espera aí, eu sou casado e eu tenho filhos. Opa! Muda muita coisa. Muda muitas coisas. Eu preciso estar muito bem preparado. Eu preciso, por quê? Porque agora eu preciso de direção. Eu preciso de direção para não errar. Porque pode ser que o diabo não me pegue por mim, mas ele não consegue atingir a mim diretamente. Mas ele vai aonde? Ele vai usar um membro da minha família. Ele vai tentar pegar um filho. Ele vai tentar me desestabilizar através de um filho, amanhã através de um neto. Então, aonde eu quero chegar? Seja na questão do pão nosso, seja na questão, conforme você avança, conforme você cresce, o número da sua família, né, o número dos seus familiares aumentam, a sua estrutura tem que ser muito forte, muito grande. Você tem que estar realmente com uma vida construída, alicerçada, disciplinada, em oração, ensinamentos da palavra. A palavra tem que estar na sua boca, tem que fazer parte da sua vida, não é viver uma religião. Quem vive uma religião está no fundo do poço e ainda no final de tudo vai perder a sua salvação, porque religião não salva ninguém, viu? Religião não salva ninguém. Religião tem milhares no mundo, e se religião salvasse o mundo não estava o caos que está. Religião não salva ninguém. Então nós precisamos realmente viver à luz da palavra, nós precisamos viver em comunhão com Deus, nós precisamos não conhecer, mas viver a palavra. Por quê? Porque nós vimos que o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando, e vai brilhando até se tornar dia perfeito, mas o caminho do ímpio não. E tem ímpio com atitude de justo e justo com atitude de ímpio. A Bíblia diz isso. E você acha que vai colher diferente? Tem justo com atitude de ímpio e tem ímpio com atitude de justo. A Bíblia diz isso. Pode prestar atenção que tem pessoas que você conhece e fala assim, puxa vida, talvez a pessoa não frequente igreja, mas você olha e fala, que pessoa sensacional. Que caráter, que pessoa fantástica. É ou não é? Sim ou não? E tem aquele que frequenta a igreja, não sai da igreja e é um escândalo. É uma vergonha. E aliás, eu diria, não fala que você frequenta a igreja não. Melhor não falar, vai escandalizar. Mas tem ímpio com atitude justa. Passa. Meu filho, escute o que lhe digo. Preste atenção às minhas palavras. Nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração. O que é coração? Mente e coração estão ligados. Mente e coração estão ligados. Guarde na sua mente, guarde no fundo do seu coração. Escute as minhas palavras, nunca as perca de vista. Guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra. Diga comigo, vida para quem as encontra. A palavra é vida. A palavra é vida. E saúde para todo o seu ser. Saúde física, mental, emocional, espiritual, saúde para todo o seu ser. Olha como é profundo isso. É vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Diga comigo, acima de tudo, guarde o seu coração. Pensamentos, pois dele depende toda a sua vida. Guarde os seus pensamentos, sua vida depende dele. Pode prestar atenção que tudo começa nos pensamentos. A vitória e a derrota começam no pensamento. Os erros e acertos começam no pensamento. Quando uma pessoa perdeu, porque perdeu na mente. Quando uma pessoa venceu, porque venceu na mente.
Quando uma pessoa acertou, porque acertou na mente. Quando uma pessoa fez uma besteira, porque nasceu primeiro na mente. Então guarde o seu coração, guarde os seus pensamentos. Pois dele depende toda a sua vida. Ah, se todo mundo levasse isso a sério. Eu cheguei num ponto da minha vida que eu combato, eu estou atento aos meus pensamentos e sentimentos. Eu não tiro conclusão de quem quer que seja. De quem quer que seja. O bispo pensou isso de mim, não pensei nada a seu respeito. Eu não me permito pensar. Falaram algo para o bispo, eu não caminho pela cabeça dos outros, eu caminho pela minha. Se eu quiser te conhecer, eu chamo você para te conhecer. Porque para mim não funciona, eu aprendi isso nos meus anos de caminhada, não funciona quando alguém fala do outro, essa é a visão dele, não é minha. É a visão da pessoa, não é a minha. E a gente precisa entender, cada um tem uma forma de entender as coisas. É verdade ou não é? Às vezes a gente escuta a mesma história, o outro falou assim, você viu o que ele quis? Não, não vi, não percebi, não achei isso não. Não é verdade? Você viu o que a pessoa, você viu o que ele tentou falar? Não, não vi, não entendi que tentou falar nada disso. Porque cada um tem sua interpretação. Não é verdade? Então, eu aprendi o seguinte, eu aprendi a ter temor na minha maneira de pensar, eu aprendi a não julgar os outros, não me permito, até porque eu quero colher a mesma coisa. Eu quero colher justiça, eu quero colher misericórdia, eu quero colher de Deus. Eu aprendi a não falar dos outros, porque eu tenho vida, eu tenho família, eu não quero que ninguém fale de mim, não fale da minha família. Entendeu? Eu aprendi que todo mundo erra. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, e geralmente eu chamo para falar quando eu sinto e o Espírito Santo me manda, eu chamo para conversar pessoalmente, porque eu temo a palavra, eu temo o que está escrito. Para mim não são simplesmente palavras, é a boca de Deus. Assim como nós, cada um de nós, se nós, pelo menos deveria ser assim, né? Se demos a nossa palavra, se prometemos, nós falamos que vamos fazer algo, nós temos que fazer porque demos a nossa palavra. O Senhor diz, passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Eu velo pela minha palavra para cumprir. Eu vou cumpri-la. Seja para a bênção ou para a maldição, eu vou cumpri-la. É igual um filho. É igual um filho. Para minha palavra nunca cair no descrédito, eu nunca fiz uma promessa que eu não cumprisse, nem para bem e nem para correção. Viu? Toda promessa que eu fiz a um filho, seja de bênção ou seja de correção, eu não deixei minha palavra cair no descrédito. Se eu disse, você vai ser corrigido por tal coisa, você vai ser corrigido por tal coisa. Porque o dia que eu falar com você, você vai saber que eu estou falando sério. E Deus é a mesma coisa. Deus é a mesma coisa. Deus, por que Deus é rápido? Para mostrar a nós que a palavra dele é séria. Passa. Afaste da sua boca as palavras perversas. Fique longe dos seus lábios a maldade. Olhe sempre para a frente, mantenha o olhar fixo no que está adiante de você. Vejam bem por onde anda, e os seus passos, diga comigo, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. É um bom conselho, gente? Sim ou não? É um conselho maravilhoso. É um conselho maravilhoso. Assim como as pessoas acreditam em sorte ou azar, tem boa parte das pessoas falam, não, está com sorte, está com azar, está com sorte, azar. Nós acreditamos no poder da palavra.
quando eu ajo, conduzo a minha vida à luz da palavra, isso vai atrair bênção para a minha vida. Isso vai fazer com que a bênção do Senhor caminhe sobre mim. Amém, pessoal? Pode passar. 1 Samuel 16:6. Quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou: com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, diga comigo, não considere a sua aparência, nem a sua altura, pois eu o rejeitei. Diga comigo em voz alta, diga, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê. Quando aconteceu isso, foi quando Deus rejeitou Saul como rei. E Saul infelizmente, teve a sua oportunidade, mas foi um desastre. Um desastre de homem, um desastre de líder, um homem extremamente fraco, um homem sem comunhão alguma com Deus, sem direção, sem temor, invejoso, um péssimo pai, fez de quem não era seus inimigos, como Davi nunca foi inimigo dele, ele fez de Davi o seu inimigo, por ciúmes, um cara ciumento, um cara invejoso, um cara extremamente fraco. Então chegou um ponto que o Senhor disse assim, eu rejeitei, eu não quero mais ele como rei. E aí, o Senhor mandou que o profeta Samuel fosse à casa de Jessé, que era o pai de Davi, e ungisse um dos filhos de Jessé. Quando ele chegou lá, então havia o mais velho, que era Eliabe, que era um homem do perfil de Saul, grande, bonito, de boa aparência, homem alto, de um porte elevado. E aí ele pensou, é esse que Deus está ungindo. E o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência, nem a sua altura, viu? Pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência. Diga comigo, mas o Senhor vê o coração. Amém, pessoal? Então, o que nós aprendemos com isso? Não adianta a gente tentar se passar, fingir que somos espirituais, fingir que temos temor, que vivemos uma fé. Isso não é inteligente. Isso não é inteligente. Nós temos que guardar o nosso coração, trabalhar realmente o nosso interior para sermos, não parecer, ser. Deus não quer que você pareça, Deus quer que você seja. Nós temos que trabalhar para ser. Realmente sermos homens que o coração, os pensamentos, que consequentemente as atitudes. Porque o que está dentro, tudo começa assim, né? Se a pessoa crê da maneira certa, ela vai pensar da maneira certa, ela vai falar da maneira certa e ela vai agir da maneira certa. E ela vai colher os resultados certos, que é um círculo. Crer, pensar, falar, agir, resultado. Vou repetir. Crer, pensar, falar, agir, resultado. O resultado mostra no que cremos, no que temos pensado, o que sai da nossa boca, as nossas atitudes,
consequentemente colhemos o resultado. Se cremos errado, falamos errado, pensamos errado, falamos errado, agimos errado. E o resultado serão os indesejáveis, aqueles que nós não queremos. Por isso que é inteligente, né? O bispo, não é fácil. Quem disse que seria? Esforça-te, tem bom ânimo. Bispo, eu não aguento mais ouvir o senhor falar a terceira semana. Não sei por quê. Já colocou em prática? Sim. Porque segunda-feira, quando no término da palavra veio novamente, esforça-te, Deus tem algum propósito muito forte nisso. Muito forte nisso. Porque hora que eu peguei a palavra, eu ri sozinho. Eu falei, Senhor, Bispo Maurílio, faz 3 semanas que eu repito essa mensagem. Pode vir um sermão, eu estou lá. Aí chega segunda-feira, vem todo um sermão maravilhoso, incrível. Inclusive, eu falo incrível, incrível mesmo, tá? Inclusive, nós falamos segunda-feira, seguinte, quando Moisés morreu, Deus deu 30 dias para luto. 30 dias. Pode chorar, pode prantear. Acabou os 30 dias, acabou o luto. Acabou o luto. Segue. Viu? Levanta e vai embora. E aí vem aquela palavra, né? Tem gente que está há 30, 60, 90, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, 6 anos, 10 anos de luto. E a vida não segue. Está errado. É 30 dias de luto. Chorou tudo que tinha que chorar. Não gostaria de ter perdido, não gostaria de ter passado, não gostaria de ter vivido o que viveu. Agora, 30 dias, chorou, agora se levanta e segue, senão você nunca vai entrar na tua terra prometida. Nunca. Vai ficar se lamentando até quando? Amém? Então Jessé chamou Abinadab e levou a Samuel. Ele, porém, disse, o Senhor também não escolheu este. Em seguida, Jessé levou Samar a Samuel, mas este disse, também não foi este que o Senhor escolheu. Jessé levou a Samuel 7 de seus filhos, mas Samuel lhe disse, o Senhor não escolheu nenhum destes. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Isso significa que, se dependesse do pai de Davi, ele nunca teria sido rei. Essa é outra coisa que mexe comigo. Porque o pai dele nem chamou ele para aquela reunião importante. E essa é uma outra coisa que nós aprendemos. Se Deus quiser me escolher, independente se o homem me chamou ou não, Deus vai me escolher. Independente se o homem vai me dar uma oportunidade ou não, Deus me escolheu. Passou todos os filhos de Jessé, Davi não estava lá. Passou um, passou outro, passou 7. Ué, passaram, esses são todos os filhos que você tem? Porque parece que tem uma confusão aqui. Se Deus me mandou vir aqui ungir um rei na tua casa, tem uma confusão aqui. Já passou todos? São esses todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel diz, traga-o aqui. Nós não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo. E ele veio, ele era ruivo de belos olhos e de boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel, é este, levante-se e unja. Aquele, se dependesse do pai, ele nunca teria sido rei. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Por isso que nós temos que tocar o coração de Deus. Ai, o fulano não me deu oportunidade. Não, querido. Se Deus te der, o fulano vai dar.
Se você tocar o coração de Deus, daí Davi não foi nem chamado, nem convidado para a reunião tão importante, mas Deus o escolheu. Nós sempre precisamos estar atento, ter essa lucidez. Não, se eu tocar o coração de Deus, pode ser que os homens não queiram me dar oportunidade, mas Deus vai dar. Deus vai tocar quem Ele quiser, Deus vai me abrir portas. Se Deus quiser me ungir para algo extraordinário, Deus vai me ungir. Então preciso tocar o coração de Deus. O meu coração precisa agradar acima de tudo Deus. E mais uma coisa, Deus não estava olhando se era grande, se era bonito, se tinha uma boa aparência, se tinha uma alta performance. Deus estava olhando para o coração, se era um coração reto, temente, sincero, que tinha prazer em obedecer a Deus, porque quando Deus disse assim, Deus já escolheu um homem segundo o coração dele, um homem que o agradou, isso significava o seguinte, Deus escolheu um coração capaz de lhe obedecer. Um coração capaz de lhe obedecer. E a pergunta que eu faço para você, o seu coração é capaz de obedecer a Deus? Não tem sentido, pessoal. Eu tenho falado isso nos últimos dias, tá? As portas da igreja estão 100% abertas para você e para qualquer pessoa que quiser entrar por aquelas portas. As portas da igreja estão abertas para os piores elementos da sociedade. Para os piores. Ladrão, assassino, adulto, estuprador. Está aberto para todos. O Senhor disse, venha como está. Só que Ele não diz, fique como está. Permaneça como está. É necessário nascer de novo. Não tem sentido eu tomo uma decisão, eu venho para a igreja, mas eu não estou determinado a mudar realmente, completamente, mudar a minha vida, mudar a minha mente, mudar as minhas atitudes. Eu não tenho um pingo de saudade do velho Maurílio. Ele só me trouxe dor. Eu não tenho um pingo de saudade da velha vida. Ela só me trouxe humilhação. Eu não tenho um pingo de saudade do mundo, porque é pura ilusão. Como muitos já sabem disso. Ilusão não é real. Se nós queremos uma vida nova, nós temos que ser novas criaturas. Nova pessoa. Não é aqueles maliciosos que nós éramos no mundo. Não é os mentirosos que nós éramos no mundo. Não é com as mesmas atitudes, o mesmo caráter, os mesmos vícios de estimação. E quando eu digo vício, nós estamos falando de muitas coisas que envolvem um vício. Muitas coisas. Hábitos, atitudes, sentimentos, literalmente vícios, como nós falamos na segunda-feira e trabalhamos aqui. Então não tem sentido. Eu não posso brincar com a minha vida que eu só tenho essa. Eu quero uma vida real. Eu quero uma vida verdadeira. Eu preciso pensar com uma mentalidade nova. Eu preciso fazer novas escolhas, conduzir. Isso é fácil? Não, não é. Às vezes a gente passa uma vida inteira, anos e anos agindo de uma determinada forma.
errado, pensando errado, falando errado, agindo errado. Mas é possível. Por isso Jesus disse, é necessário nascer de novo. É nascer para uma nova vida. É tomar uma decisão que seremos puros. É tomar uma decisão que nós vamos ter um caráter moldado à luz da palavra. Como eu perguntava aqui na segunda-feira, né? Eu já perguntei acerca do que você espera de mim. Todo mundo sabe falar o que espera de mim. Todo mundo sabe descrever a vida. O que se espera de um pastor, de um bispo. Todo mundo. Mas que não é diferente do que se espera de você. Segunda-feira eu perguntei o que se espera de um profissional. Escreveram aqui um perfil que todo mundo sabe, vamos falando de qualidades. Então nós precisamos agregar tudo isso em nós, nos moldarmos para sermos essa pessoa irrepreensível, que a nossa família nos veja, que aqueles que estão ao nosso redor nos vejam não como iguais, mas como diferentes. Diferentes pelas atitudes, diferente na maneira de falar, diferente no caráter, diferente na personalidade, na honestidade. As pessoas precisam ver isso. Ah, bispo, e aí, qual é a vantagem? A vantagem vai vir de Deus. Você pode ter certeza que a vantagem virá de Deus. A recompensa virá de Deus. Você será colocado numa posição de honra. Você será honrado, exaltado. Por isso, eu estou falando para você. Eu trabalho todo o tempo a minha mente e o meu coração. Quero ser correto, quero ser justo, não quero ser malicioso, porque se eu der sequência a partir de agora, nós vamos só ler acerca da malícia. No mundo nós éramos maliciosos. No mundo nós vivíamos olhando e julgando os outros. Mas agora não. Agora eu preciso moldar, olhar para as pessoas com amor, olhar para as pessoas com misericórdia, olhar para as pessoas sempre sendo um pacificador e não um fermentador, sempre com um galão de água e não com um galão de gasolina, né? Sempre conosco um galão de água e não um galão de gasolina. Passa, por favor. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. A partir daquele dia, diga comigo, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Eu gosto disso aqui. Aliás, isso aqui para mim tem todo sentido. Apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença de seus irmãos. Ungiu para quê? Ungiu na presença de seus irmãos e a partir daquele dia o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. E Samuel voltou para Ramá. E Davi ficou aonde? Que esse é um dos pontos, para mim, extraordinários. Isso você vai entender por quê. Porque quando Deus mandou ir lá ungir Davi, mandou ir ungir para ser rei de Israel. Ele foi ungido aqui para ser rei de Israel. Ele foi ungido aqui, o Samuel, que era o profeta, foi lá, ungiu e voltou e nada mudou. Ele foi cuidar das ovelhas de novo. No mundo físico, aparentemente não mudou nada. Lá mudou. Lá já havia sido determinado que ele seria o próximo rei de Israel. E aí começou o processo. Está entendendo?
Aí começou o processo. Você vê que primeiro as coisas são determinadas no mundo espiritual. A unção acontece no mundo espiritual. Ele não foi ungido e se assentou ao trono. Saiu, apareceu, né, o exército para levá-lo para sentar. Não, nada mudou. Nada mudou. O Espírito do Senhor apoderou-se dele. E resultou no quê? Primeira grande oportunidade. Primeira grande, pública, desafio contra Golias. O que ninguém teve coragem, ele teve. O que ninguém teve coragem, o exército inteiro, a nação inteira não teve coragem, ele teve. Ali começou a aparição dele e Deus honrar publicamente. Ele derrotou Golias diante de toda a nação. Era uma batalha internacional, ele se tornaria conhecido nacional e internacionalmente falando. Se tornou comandante, general do exército. Depois, ele se assentou primeiramente em um reino, que era o reino de Israel e Judá. Ele se assentou primeiramente em um, e 7 anos mais tarde assumiu totalmente. É isso que eu quero mostrar a você. Uma unção, não desperdice uma unção. Cuidado, porque uma oração, uma ação de fé, uma atitude de fé determina. As determinações acontecem no mundo espiritual. Ele foi ungido ali naquele momento, na casa dele, nada mudou, mas no mundo espiritual ele já era o rei de Israel. Era o homem que Deus escolheu para governar o seu povo. E há alguns anos ele estava realmente se assentando definitivamente no trono como Deus havia ungido e determinado no mundo espiritual. Está entendendo o que eu quero dizer? Sim ou não? Às vezes parece que um momento de oração, parece que uma unção, parece que aquele propósito, parece que aquilo não surtiu efeito nenhum. E sim, surtiu. Porque primeiro as coisas são determinadas no mundo espiritual, depois Deus começa a trabalhar conosco para nos preparar para colocar lá. E por isso que nós não podemos deixar passar as oportunidades. Por isso que temos que ter a comunhão profunda com o Espírito Santo. Porque aí começa. Por que ninguém teve coragem de enfrentar Golias, mesmo sendo tudo povo de Deus? Era tudo de Deus lá. E ninguém teve coragem. Comunhão. Fé. Pode prestar atenção lá no capítulo 17, no próximo capítulo, que você vai ver quais foram as declarações que ele fez quando ele foi enfrentar Golias. Ele falou, quem esse filisteu pensa que é para afrontar o exército de Deus vivo? Depois disse para ele, você vem contra mim com espada, com escudo, com lança, eu vou porém contra ti em nome do Senhor dos exércitos. E hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Hoje mesmo eu cortarei a tua cabeça e vou lançar as aves dos céus. Hoje mesmo. Comunhão, fé. Um homem cheio do Espírito Santo. Amém, pessoal? Então não são dos grandes, não são dos bonitos, não são dos que têm boa aparência, mas daqueles que têm um coração que Deus se agrada. Amém? Fique em pé, por favor. Coloca aqui, passa rapidamente os próximos versículos. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Foi o que foi dito para Saul. Depois de rejeitar Saul, levantou-lhe Davi como rei, sobre quem testemunhou. Encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração,
Olha que coisa linda. Diga comigo: encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Diga comigo: ele fará tudo o que for da minha vontade. Que lindo, né? Deus falando. Eu encontrei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, ele fará tudo que for da minha vontade. Feche os seus olhos, por favor. Pense nisso. Será que Deus não tem procurado Davis? Homens que estão dispostos a fazer tudo o que é a vontade do Senhor? Homens e mulheres que Deus quer promover, homens e mulheres que Deus quer exaltar, homens e mulheres que Deus quer honrar. Deus quer. Certifique-se, prepare o teu coração para o Senhor. Se o mundo está cheio de pessoas más, maliciosas, pessoas maldosas, contaminadas, não deixe o seu coração, nem a sua mente se contaminar. Deus tem procurado homens e mulheres capazes de fazer a sua vontade, de fazer o que Deus aprova, para que Ele possa usar, para que Ele possa promover, para que Ele possa exaltar. Certifique-se que o seu coração é esse. Limpa ele. Deixa o seu coração preparado pelo Espírito Santo. Coração puro. Coração reto. Coração sincero. Guarde o seu coração. Dele depende toda a sua vida. Proteja ele. Não deixe entrar coisas que vão contaminá-lo e impedir que ele seja o templo do Senhor. Deus está procurando. Será que você pode dizer a Deus: Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero fazer o que o Senhor aprova. Eu quero que o Senhor olhe para o meu coração e o meu coração te agrade. Eu quero que o meu coração realmente seja templo do Senhor, que o Senhor possa habitar. Num mundo como nós temos vivido, Deus tem procurado esses. Que lindo o Senhor dizer, né? Eu já encontrei Davi, filho de Jessé. E pense nisso. Não foi Eliabe o maior, o mais bonito, o mais alto, o que aparentemente era o mais capaz. Não era. Não era. E sim, aquele com o coração quebrantado, coração humilde, um coração que temia o Senhor. Deixa o Espírito Santo entrar. Diga a Deus:
Diga: Senhor, eu quero ser o Davi dos dias de hoje. Diga a Ele.